Você não precisa ser um Einstein para entender as leis básicas da física. Como os objetos sempre caem para baixo, mais precisamente na direção do centro da Terra, podemos esperar uma bela pilha de cacos de vidro, assim que um copo escorregar de nossas mãos. Muito obrigado, física. Mas você já ouviu falar de cachoeiras que fluem para cima em vez de para baixo? Ou objetos que começam a flutuar, como num passe de mágica? Quer saber do que se tratam esses casos quase inacreditáveis? Então fique atento e veja por si mesmo. Aqui estão várias coisas incríveis que desafiam as leis da física. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos incríveis. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre um dos fenômenos mais estranhos do mundo. Metal inafundável. Quando titânio, platina e latão são expostos a poderosos pulsos de laser, forma-se um metal que pode desafiar as conhecidas leis da natureza. O bombardeio a laser faz com que os micropostos e as menores nanoestruturas se formem na superfície, que alteram as propriedades físico-químicas do material. Se uma gota de água cair sobre o material, ela ricocheteia completamente sem deixar um único resíduo. Particularmente prático é que enquanto a água fria escorre, ela também leva consigo todas as partículas de poeira. Na verdade, os metais projetados são tão elaborados que até flutuam na água. Desenvolvido por pesquisadores norte-americanos da Universidade de Rochester, o material inédito poderá em breve ser utilizado nas mais diversas áreas. Seja na aviação, nos painéis solares ou no banheiro. Parece que o futuro repele a água. Gombok. Se um objeto tombar, não temos escolha a não ser colocá-lo de volta. Bem, isso é apenas para os casos em que não estamos lidando com um Gombok. Na verdade, esse corpo tridimensional sempre retorna à sua posição inicial estável. No entanto, não precisa de nenhum peso adicional para isso. Esse espetáculo se deve exclusivamente ao formato do Gombok. Antes de os cientistas húngaros, Gábor Domokos e Péter Várkonyi desenvolverem um corpo, muita pesquisa matemática básica foi necessária. Em última análise, no entanto, eles provaram que é realmente possível criar um objeto tão incrível. Vidro de proteção unilateral. Aqueles que forem atacados podem ficar felizes se estiverem protegidos por uma vidraça à prova de balas. Normalmente, existe uma película protetora especial entre duas vidraças que impede a penetração dos projéteis. Porém, há também um vidro à prova de balas que permite atirar de um lado. Ele tem uma camada especial, mais dura e flexível. Se o projétil atingir a parte de fora, ele é retardado pelo componente rígido. Porém, se uma bala atingir o vidro do outro lado, a camada mais macia causa a ruptura da camada externa e dá ao projétil um caminho livre. Starlight. Todos nós provavelmente já queimamos os dedos na cozinha em algum momento. No entanto, se nossos utensílios tivessem sido revestidos com Starlight, isso não teria acontecido. O problema, o plástico resistente ao calor e isolante, nunca chegou à produção em massa. Em vista do incrível experimento que seu inventor, Maurice Ward, realizou na televisão em 1990. É uma pena. O ovo revestido com Starlight resistiu facilmente à chama de 1200 graus Celsius. Na verdade, o ovo aquecido permanecia cru e podia ser recolhido sem risco de queimaduras. Mas infelizmente, não sabemos qual é o segredo dessa substância, que o fogo não pode fazer mal. Temendo ser preterido pelo marketing Starlight, Ward levou a fórmula desconhecida com ele para o túmulo. Tudo o que sabemos é que a mistura é composta por 21 ingredientes e que nenhuma substância tóxica é produzida quando aquecida. Metal com memória. O que acontece com o metal quando uma forte força mecânica age sobre ele? Sim, ele muda de forma. No entanto, também existem metais que realmente têm uma espécie de memória. Se essas chamadas ligas com memória de forma forem aquecidas, elas assumem sua forma original, como que por mágica. Isso acontece quando os átomos retornam à sua estrutura original, energeticamente mais favorável por conta própria. Tais substâncias são usadas, por exemplo, em tecnologia médica ou na construção de sensores de calor. Há algum tempo,
pesquisadores desenvolveram um material que lança todos os metais de memória conhecidos no escuro. Em contraste com substâncias comparáveis, a memória metálica da liga zinco-ouro-cobre é significativamente mais durável. A arte da levitação. Pegue um tanque de vidro, um barco de alumínio e um pouco de gasolina, e o show de mágica está pronto. No entanto, este experimento não é um truque, mas um fenômeno chamado levitação. Por exemplo, sob certas condições, alguns objetos são realmente capazes de levitar. Particularmente fascinante é que se você derramar o meio gasoso no alumínio como se fosse água, ele começa a afundar. Como o hexafluoreto de enxofre tem uma densidade maior que o ar, ele não evapora, o que permite que o barco de alumínio flutue sobre ele. Cachoeira invertida. Como bem sabemos, a palavra cachoeira é sinônimo de água caindo. Porém, na ilha havaiana de Oahu, podemos nos maravilhar com um espetáculo que parece desafiar as leis da física. A água não espirra pelas rochas íngremes aqui, mas parece fluir para cima, como num passe de mágica. O mágico responsável por esse fenômeno atende pelo nome de vento. A água que cai é interceptada pelas fortes rajadas e transportada para cima. Peão eterno. Cai ou não cai? Aqueles que viram Inception saberão o que queremos dizer com essa pergunta enigmática, mas uma coisa é certa. Se Leo tivesse usado um top limbo no final da fita, o filme teria durado mais de 27 horas, 9 minutos e 24 segundos. Este é o tempo recorde alcançado por este peão mágico. No entanto, os criadores usaram um truque invisível. Um complexo sensor de direção está escondido dentro do objeto, que monitora a estabilidade do giroscópio e faz inúmeras correções de movimento. O Arrowback. O Arrowbacks, ou pedras de balanço celtas, vem com um truque estranho. Se você virar o objeto em uma direção, ele se moverá de forma estável conforme o esperado, antes de parar gradualmente. Mas se você agora mudar a direção da rotação, a pedra parece se recusar contra o impulso. Ela gira brevemente, começa a balançar e depois se move na direção oposta novamente. Em detalhes, esse comportamento resulta de um desequilíbrio, que pode ser rastreado até a distribuição de massa assimétrica. Rocha dourada. É um tipo muito especial de cliffhanger. Embora a rocha dourada em Mianmar esteja perigosamente perto do abismo, ela nunca se mexe. E não apenas desde ontem. De acordo com uma antiga lenda, é dito que a enorme rocha é mantida em perfeito equilíbrio devido a 2 fios de cabelo de Buda. No entanto, o fundo da rocha de granito de 7,6 metros de altura procura abordagens um pouco mais terrenas no intemperismo químico. Para os fiéis, a estrutura, que pesa várias toneladas, representa um dos locais budistas mais sagrados do país. É por isso que a rocha flutuante é visitada milhares de vezes todos os anos e decorada com peças sempre novas de folha de ouro. A área de mistério cósmico. Em 1952, quando 2 amigos da faculdade decidem construir uma cabana em Black Hills, em Dakota do Sul. No entanto, os amigos tropeçaram em um lugar estranho, onde as leis da gravidade tiveram seu dia. Bem, pelo menos é o que diz a página inicial oficial da área de mistério cósmico. O fato de as mudanças de proporções e as bolas rolarem para cima serem causadas por ângulos especiais de inclinação e ilusões de ótica, obviamente não diminui a diversão dos visitantes. Electric Bray. Você se esquece de puxar o freio de mão e o carro estacionado começa a subir a ladeira. O que parece inacreditável a princípio faz parte da vida cotidiana no Scottish Electric Bray. As primeiras tentativas de explicar esse fenômeno ainda tinham suas raízes em rochas magnéticas que estariam adormecidas nas montanhas. Hoje, porém, sabemos que o espetáculo nada mais é do que uma ilusão de ótica. Portanto, a estrada realmente leva para baixo. O panorama montanhoso ao fundo dá ao observador a impressão de que seria o contrário. O objeto voador estranho. No verão de 2021, a lista de objetos voadores desconhecidos foi enriquecida por um estranho representante. Do avião,
um passageiro alemão capturou uma estrutura misteriosa com a câmera, que mudava de forma à vontade. A testemunha ocular afirmou mais tarde que o misterioso item parecia ser feito de plasma. Aqueles não familiarizados com as explicações conservadoras reconhecem a imagem como uma entidade biológica ou forma de vida baseada em plasma, que faz seu lar na atmosfera superior. Porém, também houve vozes críticas na internet. Assim, o fato de o vídeo ter sido publicado em um canal oficial de OVNIs é no mínimo impressionante. O fato de o passageiro ter sido aparentemente o único que viu e filmou o objeto também causa ceticismo. Baía Hudson. Você quer perder algum peso rapidamente, mas não gosta muito de exercícios e dieta? Então uma viagem para a Baía Hudson, no Canadá, é o ideal para você. Em comparação com outras regiões, a gravidade é menor aqui. Quem normalmente pesa 80 quilos, pesa algumas gramas a menos lá. Investigações por satélite mostraram o pano de fundo dessa anomalia da gravidade. Até 20 mil anos atrás, a Baía Hudson ainda era coberta por uma densa camada de gelo, que exercia extrema pressão sobre a costa terrestre. Desde que a carga de gelo diminuiu, a superfície entortou a uma taxa de 12 milímetros por ano. Mas a constante troca de rocha fundida no manto da Terra também está envolvida nesse fenômeno. Philippe Petit. Não é incomum ter medo de altura. Algumas pessoas desenvolvem esse medo como resultado de traumas na infância, embora outras tenham nascido com ele e passem a vida inteira evitando lugares altos. Isso não era verdade para Philippe Petit, um dublê que adorava fazer acrobacias em posições muito altas. A década de 1970 foi uma época muito importante na América. O clima político e social estava mudando dramaticamente e o mundo estava gradualmente se tornando um lugar muito diferente. Essa transição deu origem a algumas celebridades e artistas bastante arriscados, e Philippe Petit era ambos. Philippe era um dublê conhecido que ultrapassou os limites do que as pessoas acreditavam ser possível e realizou algumas das acrobacias mais perigosas que o mundo já viu. Em agosto de 1974, Philippe teve a ideia de passar uma corda estreita entre as Twin World Trade Towers, em Nova York. Na época, as Torres Gêmeas haviam sido construídas recentemente e eram os dois edifícios mais populares de Nova York. Para lucrar com a fama do prédio, Philippe agendou sua próxima façanha no topo dos dois prédios. Ele foi até o topo, onde começou a caminhar sobre o arame fino que havia sido cuidadosamente colocado por seus associados. Enquanto caminhava, ele começou a dançar e se exibir, como se não se importasse com a incrível distância entre ele e o chão duro abaixo. Ele continuou brincando no arame por cerca de 45 minutos antes de seguir para o outro lado. A façanha rendeu a Philippe reconhecimento mundial por sua bravura, ou estupidez, e ele se tornou tema de um documentário lançado muitos anos depois, em 2008, conhecido como Men on Wire. EM Drive é uma das ideias mais controversas nas viagens espaciais modernas. Uma unidade de micro-ondas que funciona totalmente sem combustível externo. Em princípio, as micro-ondas devem ser convertidas em energias de impulso em um cone de metal. No entanto, a ideia básica inovadora dessa tecnologia vem com um grande problema. Ela viola tanto a lei da conservação do momento, quanto a terceira lei de Newton. Apesar disso, uma publicação que pelo menos sugeria a funcionalidade do EM Drive ganhou as manchetes alguns anos atrás. Represa Hoover. Uma olhada na façanha que a água fria realiza explica por que muitos visitantes da represa Hoover decidem derramar um pouco de água no parapeito. Em vez de cair no abismo, a água jorra de volta. Esse fenômeno pode ser facilmente decifrado. O formato especial da parede da represa serve como uma espécie de rampa para o vento, de modo que ele intercepta a água em seu caminho e a faz explodir. Ibex alpino. As cabras selvagens são conhecidas por suas extraordinárias habilidades de escalada, mas o ibex, que se sente em casa no norte da Itália, supera facilmente sua competição de cascos. No meio das montanhas, existe uma barragem artificial que se eleva a mais de 30 metros de altura. Embora a simples visão das paredes, quase verticais, seja suficiente para deixar qualquer um tonto,
Os ibex andam sem esforço aqui, embora o termo ibex não seja totalmente correto. Na verdade, os destemidos conquistadores de barragens são sempre fêmeas e seus filhotes. Não há vestígios de machos adultos. Ei pessoal, sua opinião importa. Deixe-nos saber o que mais te surpreendeu hoje nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para aprender mais sobre os fenômenos mais incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima!